Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Salmos. E hoje nós veremos na mensagem de hoje sobre a questão da alegria. Alegria. Esse Salmo, capítulo 16, ele fala da alegria. Mas que alegria? E aí eu quero fazer esse questionamento. Alegria da presença de Deus ou a alegria dos presentes de Deus? Quando acontece uma festa, é de costume a gente levar um presente, não é verdade? Mas muitas vezes, dependendo se a pessoa não coloca às vezes o nome no pacote, lá você nem sabe quem deu o presente. Você nem sabe quem é que trouxe o presente. Algumas pessoas nem escrevem, elas apenas entregam e colocam lá. Mas parece que muitas vezes vale mais o presente do que a pessoa que deu o presente. Então, a gente às vezes faz uma categoria de presente. Alguns presentes a gente gosta, outros presentes a gente detesta. Acontece, é verdade. Isso é natural, porque cada um tem o seu gosto. Às vezes a pessoa dá algo que não é, até com todo carinho, com toda boa intenção, mas não é do seu gosto. Mas com Deus, Ele sempre dá o melhor, porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2 no final, ele diz que a gente precisa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que acontece? Infelizmente, muitas vezes nós queremos Deus não pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele faz em nossas vidas. Porque a gente vai aprender na palavra de Deus que a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz por nós. Porque se Deus fizer ou não fizer, Ele continuará sendo Deus. E esse salmo, o salmista fala dessa alegria verdadeira. Ele diz assim, Salmo 16: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. O que a gente aprende aqui nesse texto, nesta alegria? Então nós temos a alegria, mas que alegria é essa? Qual é a sua alegria? Como eu disse na introdução, muitas pessoas só são alegres com Deus com as circunstâncias, Se as circunstâncias são favoráveis, eu estou alegre. Se elas não estão favoráveis, eu não estou alegre. Mas aqui o salmista, ele faz outra colocação desta alegria. A primeira coisa que ele faz é que ele diz o seguinte, que essa verdadeira alegria é termos a alegria, em primeiro lugar, temos a alegria de servir a Deus. A maior alegria que nós podemos ter é de servir a Deus. Os versos de 1 a 4, ele nos fala isso, de que Deus nos guarda. Ele nos guarda. Ele começa dizendo que Deus nos guarda, que Ele está conosco. Versículo de número 1, ele declara exatamente isso, que Deus nos guarda. Mas o salmista não está aqui apenas pela busca de proteção que o salmista ele pede,
Mas ele está pedindo, a gente vai entender no Salmo, para continuar sempre feliz na presença de Deus, para que ele nunca se desvie da presença desse Deus. Pois depois, no versículo número 2, ele faz essa declaração, que outro bem não possuo, senão a ti somente. Esta expressão, ela enfatiza o fato de Deus ser o quê? De Deus ser o bem maior, de Deus ser a fonte única de todas as bênçãos. Então ele diz, olha, eu não tenho outro bem. Isto é, eu não tenho outro presente. O meu presente é a presença de Deus. Na realidade, ele diz, olha, o maior presente que a gente pode ter é servir a Deus, é estar na sua presença. Esse é o maior presente. Poderia ter tudo na vida, mas se não tivesse a presença de Deus, para que serviria isso? É isso que o salmista está declarando aqui. Porque ele diz o seguinte, quanto aos santos, isto é, quem serve ao Senhor, são o quê? Os santos, são aqueles que são separados para servir a Ele. Assim como o salmista é um santo separado, existem outros que também se separaram para servir a Deus com alegria. E têm a satisfação de estar na sua presença, em contraste com aqueles que não estão. Ele faz esse contraste aqui, entre o versículo 3 e o versículo 4, ele faz que os santos são pessoas notáveis. Isto é, os santos são pessoas especiais. Estar na presença de Deus é ser especial. Então ele diz que aquele que tem a presença de Deus é especial. Quantas pessoas gostariam de ter a presença de Deus? Não tem, são especiais. E aí ele disse, existe um contraste entre esses que servem a Deus, que estão na presença de Deus, com aqueles que trocam Deus. O versículo 4 ele fala que muitos serão as aflições, as penas dos que trocam a Deus por outros deuses. Infelizmente, muitas pessoas trocam Deus. Aqui você pode até colocar pessoas que trocam a Deus por prazeres desse mundo. É o que nós estamos vivendo nesses dias. Quantas pessoas que têm a oportunidade de servir na casa de Deus, de estar na casa de Deus, de estar na comunhão de Deus, que são pessoas notáveis, especiais por estarem na presença de Deus, eles trocam a presença de Deus por outros deuses, que são o quê? Os prazeres deste mundo. Quantas pessoas que já estiveram na presença de Deus, mas trocaram a alegria eterna de estar na presença de Deus eternamente, porque aqui na terra é um momento temporário, mas quando nós partimos, nós estaremos eternamente. Trocam a alegria de servir eternamente na presença de Deus, pelo quê? Por prazeres momentâneos nessa terra. É o que o salmista está fazendo. Olha, algumas pessoas vão trocar a alegria de servir a Deus pelos manjares desse mundo. É aquele exemplo lá de Daniel. Quando Daniel chega com seus amigos lá na Babilônia, o rei oferece o quê? Os manjares do mundo, os presentes, né? Todas aquelas coisas que enchiam os olhos. E ele diz, olha, eu não vou me misturar, eu e meus amigos. Nós não vamos nos misturar. Nós não queremos os presentes desse mundo. Era uma maneira deles demonstrar o quê? Nós mesmo aqui na Babilônia, nós queremos servir ao nosso Deus. Porque servir a Deus não é uma questão de circunstância, ou de local, ou de lugar. É uma questão de determinação pessoal. De você, eu quero servir a Deus. E Daniel e os seus amigos lá na Babilônia, eles colocaram isso. Mas nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão trocando momentos eternos na presença de Deus por momentos temporários, passageiros, longe de Deus. E aí o salmista fala que a alegria é servir a Deus, pois isso será eterno. Os presentes do mundo são passageiros e enganosos. Esse é o primeiro ponto
que o salmista coloca. O segundo ponto que o salmista coloca, além de ter a alegria de servir a Deus, ele coloca que é a alegria da fé. Sabe, ter fé é ser uma pessoa alegre. Por quê? Porque a fé é o quê? A fé é aquilo que você não vê, mas você espera. É o que o autor aos Hebreus fala. Então, eu sou feliz. Por quê? Porque eu tenho fé que eu vou receber aquilo que eu estou pedindo. Por isso que eu sou alegre. Por isso que eu sou feliz. Porque Deus, através da minha fé, Ele vai realizar os meus desejos. Então o salmista coloca agora, dos versos de 5 a 8, esta fé. Ele coloca isso. E no versículo 5, ele começa falando isso bem interessante, que ele fala assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Ele é o arrimo da minha sorte, né? Esse jogo de palavras aqui, esse poema, ele é muito significativo, porque ele fala assim: porção herança, ele está falando da divisão da terra, né? Isso foi o maior bem que o povo recebeu de Deus. Quando o povo saiu do Egito, né? Deus está dizendo: olha, eu vou levar vocês para a terra prometida, para Canaã, Nova Canaã, vai levar vocês para a terra prometida, e lá vai ser uma terra, né, que mama leite e mel. Só que um grupo especial de pessoas não recebeu nada, que eram o quê? Os levitas. O povo da tribo de Levi, a herança deles foi o próprio Deus. É isso aqui que o salmista está se referindo, que a nossa herança maior é o próprio Deus. A tribo de Levi, quando houve a divisão das terras, eles não receberam nada. Por quê? Porque eles iam ser sustentados. 11 tribos iam sustentar uma única tribo. Então o salmista está dizendo o seguinte, que quando eu tenho fé, porque eu vou ser sustentado por Deus, porque a minha herança é o próprio Deus. A minha herança não está baseada no presente, mas está baseada no Deus do presente. Está baseado naquele que dá o presente. É aquele que dá o presente. Isso que é a bênção maior. A tribo de Levi recebeu essa promessa, e nós também temos essa promessa maior. Nosso presente não é a terra, pelo menos não essa terra aqui, não são os bens dessa terra, mas é o próprio Deus que habita nessa terra, que é o nosso maior presente. E aí ele continua ainda nesse versículo aqui, que ele fala assim: e o meu cálice, quer dizer, Deus é a herança e é o cálice também. O cálice é outra palavra poética simbólica. Por quê? O Salmo capítulo 23, versículo 5 fala: o meu cálice transborda. Isto é, transbordar do cálice representa a generosidade, a hospitalidade que só Deus pode dar. Mas esse cálice, ele tem duas coisas na Bíblia. Esse cálice, ele é uma bênção, momento de alegria, aqui no Salmo 23, mas esse cálice também representa sofrimento. Jesus disse que vocês poderiam beber o meu cálice. Quando Jesus foi para a cruz, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, passa de mim esse cálice. Então o cálice aqui tem um duplo sentido, o sentido que nós somos bênçãos, mas através do sofrimento de Cristo Jesus. Nós recebemos as bênçãos através do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, porque as nossas bênçãos passam por aonde? Pelo sofrimento, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Lá, realmente o cálice transbordou, não apenas em bênçãos materiais, porque quando a gente fala em cálice, né, nessa questão, fica apenas para alguns, apenas as bênçãos materiais, de uma terra que vai dar leite e mel. Mas essas bênçãos são muito mais do que apenas bênçãos materiais. A bênção principal é a salvação em Cristo Jesus. A bênção principal é o próprio Deus. É isso que o salmista está enfatizando aqui. Não é o presente que é a bênção, é Deus que é a bênção. O presente é a consequência de ter Deus como bênção, porque vão ter pessoas que vão ter presente, mas não vão ter a bênção, porque o presente vai se tornar em maldição. Porque uma bênção sem Deus se torna maldição. A gente vê os milagres muitas vezes na Bíblia, então muitas pessoas estão atrás de milagres, mas o que a gente aprende? Que o milagre verdadeiro é aquele que glorifica a Deus. Mas nem todo milagre na Bíblia glorifica a Deus. Quando Lázaro foi ressuscitado, o texto diz o seguinte: que muitos creram, mas muitos queriam matar Jesus.
Nem todo milagre vai glorificar a Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitos creram, mas outros quiseram matar Jesus. Você vê, o mesmo milagre, para um é bênção, e para outro é maldição. Por quê? Porque o milagre sem a presença de Deus não serve para nada. Porque o milagre é a presença de Deus, não é o bem material. Então muitas vezes a pessoa fala, eu quero a cura. Deus cura, mas Deus está presente na sua vida? Quantas pessoas são curadas e ainda assim não se arrependem dos seus pecados e seguem a Deus? Por quê? Porque ele só quer a bênção material, ele não quer o doador da bênção. E aí, esse presente vai ser para quê? Para nada. Porque Lázaro, ele ressuscitou, ele recebeu o presente da ressurreição, mas ele tornou a morrer. Se ele não tivesse a presença de Deus, ele não receberia a bênção maior, que é a ressurreição eterna. Você consegue entender essa questão de que muitas vezes as pessoas que correm atrás dessa bênção da prosperidade, elas esquecem que a bênção maior não é aqui. A bênção maior é a presença do próprio Deus. E aonde nós teremos a presença do próprio Deus? Na casa do meu Pai, onde há muitas moradas, porque é lá que Ele está. Na casa do meu Pai há muitas moradas, como Jesus fala em João capítulo 14. E como João fala em Apocalipse capítulo 21, que lá nessa casa, capítulo 21, versículo 4, não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais choro. Essa é a bênção definitiva. Por quê? Porque lá a presença do Pai está. Lá a presença do Pai está definitiva. E na presença do Pai não pode ter pecado, não pode ter dor. Então o salmista diz, a presença do Pai é a benção maior. Essa é a presença do Pai. Aí ele continua, versículo 6, ele fala dessa questão aqui de sorte, né? Ele usa, no versículo número 6, ele usa assim, caem-se as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança, né? Em algumas versões diz, cai a sorte, né? Em algumas versões falam, cai a sorte, né? Ao invés de divisas, caem-se também linhas, né? Que era a divisão da terra, né? Que são palavras poéticas para descrever a divisão da terra, né? Que ele estava falando, quando Deus fez a divisão da terra, eram por sortes, mas não essa sorte meramente humana, mas é a provisão de Deus. Quando ele fala aqui em sorte, é a presença de Deus te abençoando, não é a sorte comparada com azar, com o misticismo humano, mas é a sorte de ter a presença de Deus. Essa a gente pode, essa questão de sorte, a nossa diferença é que nós temos a presença de Deus, coisa que o mundo não tem a presença de Deus. Então esse é o diferencial do servo de Deus, ter a presença de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala que Deus muda a nossa sorte, isto é, Deus muda a história da nossa vida. Quando Deus está presente, a história da nossa vida é mudada, não apenas aqui, mas eternamente é que acontece a mudança da história da nossa vida. E aí no versículo 7, o salmista, ele honra a Deus, né? Ele fala, versículo 7 assim, bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O que ele está falando aqui, na realidade, nessa linguagem poética aqui, ele está falando de noites de insônia. Quantas vezes nós estamos com insônia? Muitas vezes por causa de problemas, por causa de lutas, de tribulações. É isso que o salmista está dizendo. Mesmo nesses momentos, o que ele fala? Ele fala que pela fé eu tenho a alegria que Deus vai me aconselhar. Porque nesses momentos em que eu perco o sono, e não perco o sono por acaso, eu tenho a presença de Deus, que Ele vai me aconselhar através da leitura da sua palavra, que eu vou me aconselhar com Ele através da oração. Então essa é a alegria de ter fé. Por quê? Mesmo nos momentos de dificuldade, de insônia, porque quando você perde o sono, geralmente é porque tem um problema, tem algo difícil para resolver, que você não sabe como resolver. É aí que entra a fé, de você ter a alegria que nesse momento eu posso entrar na presença de Deus, porque Deus está ali para me ouvir, para cuidar de nós. Então aí nós podemos o quê? Nos alegrar em Deus, mesmo nos momentos
difíceis, nós podemos nos alegrar em Deus. Por quê? Porque essas noites de insônia, Deus nos oferece a oportunidade de aprendizado na sua santa presença. É nessas noites que nós temos um momento de aprendermos com Deus. Porque, infelizmente, muitas vezes, quando nós estamos no corre-corre do dia a dia, a gente sempre usa desculpa: eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de ir na igreja. Questão de tempo, meu irmão, é uma palavrinha: prioridade. Porque quando você tem prioridade, você arruma tempo. Então, pare com essa desculpa: eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Deus não é prioridade na sua vida. Porque quando Deus for prioridade na sua vida, você vai arrumar tempo. Porque aquilo que é prioridade na minha vida, eu tenho tempo, eu arrumo. Questão de tempo chama prioridade. O que é primeiro? O que vem primeiro? Segundo Jesus, que vem primeiro é o reino dos céus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Se isso não é na sua vida, é porque Deus não é prioritário na sua vida. É porque você não tem a alegria da presença de Deus. Você quer a alegria de receber os presentes dele, mas você não tem a alegria de estar na presença dele. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente fica tempo com essa pessoa. A gente investe tempo, a gente arruma, a gente liga, a gente vai, não faz? A gente faz, sim. Seja na alegria ou na tristeza, a gente arruma um tempo de estar com essa pessoa. Quando a gente ama essa pessoa, quando isso é prioridade. Quando não é, a gente não arruma. Então, infelizmente, a questão de tempo chama prioridade. Se eu tenho prioridade, eu vou arrumar tempo. E com Deus não é diferente. Então eu preciso pensar nisso. Finalmente, nesse ponto aqui da fé, da alegria da fé, ele diz assim: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Viu? O salmista tem prioridade. Deus, eu tenho sempre na minha presença. O salmista tem prioridade. Estando ele à minha direita, não seria abalado. Isto é, esse é outro grande motivo de ter alegria e fé, pois se refere ao seguinte: um defensor aqui está falando de um advogado. A Bíblia não diz que Jesus é o nosso advogado, lá em 1 João capítulo 2, fala que é o nosso advogado. E o advogado ficava à direita do réu, diante do juiz, para defender. Ele está dizendo: eu tenho a presença de Deus na minha direita. Sempre Deus está na minha direita. Por isso eu não seria abalado, porque toda vez que eu tiver um problema, Ele está ao meu lado para me defender. Por quê? Porque é prioridade estar na presença dEle. É prioridade. O salmista coloca isso aqui no versículo 8. O Senhor, tenho sempre a minha presença. É prioridade. Então quer dizer, toda vez que Ele precisar, Ele está à sua direita para defender Ele. Por quê? Porque é prioridade. O nosso problema é que a gente só quer correr para Deus quando o negócio aperta. Esse que é o nosso problema. E aí o último ponto que nós vemos aqui é que essa alegria é alegria na esperança. Aí a gente tem essa esperança. Porque veja bem, se eu tenho prioridade que Deus está na minha presença e Ele está sempre na minha direita, então eu não vou ser abalado, então eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque eu sei que sempre que acontecer alguma coisa, Jesus é contigo. Tu está na minha presença. É a sua vez de me defender. Você é meu advogado. Eu não posso ir perante o juiz. O réu não pode ir perante o juiz. Mas o advogado intercede diante dele. Não é o advogado que fala pelo réu? Jesus, tua vez, eu não posso. Mas por quê? Eu estou sempre na presença do meu advogado. Ele é prioridade. Aí isso traz o quê? A alegria. Por isso que ele fala no versículo 9, né? Versículo 9 até o versículo 11 ele fala: alegra-se, pois, o meu coração. Quer dizer, eu tenho alegria, então eu tenho esperança. Por quê? O salmista aqui, ele está dizendo o seguinte: que ele tem vários motivos para se alegrar, para ter esperança. Ele tem vários motivos, porque Jesus está ali. Então, ele tem vários motivos para se alegrar. E aí ele começa pelo principal motivo, né? Que ele fala, final do versículo 9, que o corpo dele está seguro, quer dizer, temos a segurança física. E depois, no versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte. Quer dizer, eu tenho a segurança da vida eterna, não vou perder
a minha vida eterna, não vou perder a minha salvação. Eu tenho a segurança que Ele cuida de mim. Esse texto, versículo 10, é citado por Paulo, lá em Atos capítulo 13, versículo 35, falando da ressurreição de Jesus. Então, a presença de Jesus me traz esperança. E aí eu tenho vários motivos. Me traz a esperança, tenho a alegria da esperança, que Ele me traz segurança física. Ele me traz segurança física, depois meu corpo vai repousar seguro. Ele me traz esperança espiritual. O versículo de número 10 fala isso, que Ele me traz esperança espiritual. E Ele me dá o quê? Ricas bênçãos. Versículo 11 fala: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, a alegria da presença de Deus é a sua maravilhosa promessa, que Ele fala lá em o quê? Em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a alegria da presença de Deus. Por isso eu tenho esperança, porque Ele me deu a confirmação que Ele está comigo. Ele me deu a confirmação que Ele cuida de mim. Então eu tenho essa alegria do quê? Da presença de Deus, muito maior do que apenas os presentes. Ele não é igual ao Papai Noel, que deixa o presente e vai embora. Não, Ele está sempre presente. Por quê? O maior de todos os presentes é a sua presença eterna. Por isso Jesus fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Esse é o maior presente. Por quê? Porque todos os outros presentes que nós podemos ganhar aqui na terra vão ficar por aqui, vão passar, todos esses. Mas a salvação que Ele está aqui é o quê? É a nossa bênção maior. Tudo isso demonstra o quê? A esperança do cristão. Demonstra o quê? A nossa alegria. Por isso vamos ter essa alegria. Alegria de valorizar mais a presença do Senhor. Como diz a palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos estar na presença de Deus. Porque para o judeu, na mente do judeu daquela teologia da época, estar na casa de Deus, que era o templo, era ter a presença de Deus. Hoje a gente entende, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje a gente entende que Deus habita em todo lugar, está em todo lugar. Então em qualquer lugar eu posso estar na presença de Deus. Mas o salmista, ele tinha aquele amor: eu preciso estar na casa de Deus para ter a presença de Deus. Para o judeu isso era a coisa mais importante. Como diz a palavra de Deus, melhor passar um dia na presença da casa de Deus do que 1000 anos fora. Porque a ideia dele: eu tenho que estar na casa de Deus para a presença de Deus estar lá. Mas a gente entende que isso é muito maior, que ao mesmo tempo, veja como é contraditório, Deus pode estar presente em qualquer lugar comigo, como pode estar ausente em qualquer lugar, porque vai depender de mim. Se eu quero que Ele esteja presente, Ele estará, mesmo aqui na igreja. Eu posso estar na igreja e Deus não pode estar presente aqui, porque a minha vida não tem prioridade para Ele. Mas o salmista está dizendo: olha, a presença de Deus tem que ser a sua prioridade. A presença de Deus é o maior presente que você pode receber. É a presença de Deus. Não são os outros bens, mesmo que seja a saúde, a vida, qualquer outra coisa, mas o maior presente é estar na presença de Deus. Eu posso estar no leito do hospital morrendo, mas se eu estou na presença de Deus, por que eu estou preocupado? Ele vai me levar para a glória, e aí eu vou passar o quê? A eternidade recebendo o maior presente. Mas tudo isso depende da prioridade que eu tenho desse presente. Tudo depende da minha alegria, de eu querer ter a presença constante de Deus ou os presentes inconstantes. Porque os presentes de vez em quando, nem toda hora eu recebo a bênção que eu quero. Nem toda hora eu recebo a bênção que eu quero de Deus. Mas eu tenho certeza que toda hora Deus está presente. Mesmo quando Ele não me dá o que eu quero, Ele está presente. E esse é o maior presente.